Olá, boa noite. Em nosso país, há uma forte presença negra que aparece entre nós de muitas maneiras: nas cidades, na cultura, na língua, nos comportamentos, na pulsação rítmica brasileira. Enfim, o que seria do Brasil sem a participação dos africanos que aqui aportaram, infelizmente, em navios negreiros? Está no ar Um Abraço Negro, uma série de 5 programas sobre a situação dos afrodescendentes no Brasil. Para enriquecer as nossas reflexões sobre a Semana da Consciência Negra, nós convidamos a jornalista da Globo News e do jornal O Globo, Flávia Oliveira, que escreve com frequência sobre temas socioeconômicos como pobreza, desenvolvimento humano, desigualdade social. E o historiador Amílcar Araújo Pereira, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e já publicou vários livros e artigos sobre a história das relações raciais, a história das culturas afro-brasileiras e sobre a formação de professores. Sejam bem-vindos os dois. Aqui é a nossa casa, tá? Pode ficar à vontade. Muito obrigada. Peço licença, então, para Por adentrar a favor. sua casa, esse terreiro, né? Nossa casa. Flávia, você é uma pessoa que se formou, se fixou no jornalismo econômico brasileiro. Como é que foi se fixar uma mulher negra no jornalismo, quando hoje a gente ainda tem uma carência grande de profissionais negros no É jornalismo? verdade. No jornalismo e na economia. E na economia Né? muito Na mais. verdade. Foi acidental. No ensino médio, eu fiz uma prova, aquelas provas para escolas públicas, né? Pedro II, Escola Técnica Federal de Química, antigamente, né? Cefet, e uma delas era a ENSE, Escola Nacional de Ciências e Estatística. Calhou de eu passar para a ENSE. E fiz, então, um segundo grau, antigo segundo grau, um ensino médio técnico em estatística. A partir daí, isso me deu uma certa habilidade com número, não só em manusear, mas em interpretar números. Isso é muito do ofício do estatístico. Quando eu fui para a faculdade de jornalismo, era uma vantagem competitiva já minha, uma vez que, normalmente, quem vai para jornalismo não tem interesse por economia, por números. Normalmente, você vai por cultura, esportes, né? E jornalista não gosta de fazer conta Não mesmo. gosta de fazer conta, mas eu tinha essa habilidade, né? Esse atributo que herdei do ensino médio. E quando eu comecei a estagiar em jornalismo, em jornais diários, eu comecei pelo Jornal do Comércio, foi em razão dessa facilidade e nunca mais eu saí. Mas eu comecei num jornalismo econômico mais convencional, né? Cobri infraestrutura, cobri varejo, cobrir mercado financeiro, até encontrar a macroeconomia e os indicadores sociais, eu chamo de socioeconomia, que é verdadeiramente o meu jornalismo. Teve alguma dificuldade de você entrar nesse meio de jornalismo econômico? É um meio muito masculino, né, não? Não, o jornalismo econômico, ele até desde meados, o fim dos anos 80, ele é muito feminino. O jornalismo econômico é muito povoado por mulheres. Nós temos grandes jornalistas, editoras, né? Bom, Miriam Leitão, a expressão é um grande nome, né? Mulher e do jornalismo econômico. Mas o Globo, quando eu comecei a trabalhar lá, era um enclave feminino, né? Numa ilha de mais diversidade. Mas na economia em particular, era editora, subeditora, vários repórteres. Ainda hoje você vê um número muito grande de jornalistas, mulheres, né, militando no jornalismo econômico. Eu acho que a impressão que você tem em relação à presença masculina está muito no esporte, ainda um pouco na cobertura policial, embora já tenha se dividido mais, se misturado mais. Mas a economia sempre foi lugar de mulher. E como é que foi que você conseguiu, que você entrou nesse meio? Hoje você consegue fazer jornalismo econômico, você é uma ativista também, ao mesmo tempo, né? Você denuncia muitas mazelas que acontecem, especialmente com a população negra, né? E no ramo da economia, que a gente não tinha tanta clareza disso há algum tempo. Como é que você foi caminhando? Isso foi natural? Bom, primeiro tem um pouco de história de vida, né? De ser uma mulher negra, mas enfim, uma menina negra crescida no subúrbio do Rio e ter experimentado essas desigualdades. Em várias situações, a minha vida coincide
com estatísticas sobre as quais eu passei a escrever e ainda escrevo. Então, tinha essa realidade, que já é uma empatia natural, né, de você ter vivido isso, aliado a um conjunto de informações que os institutos de pesquisa brasileiros começaram a produzir do ponto de vista de recorte racial. Então, assim, acho que as duas coisas se casaram. A partir dos anos 90, a gente começa a ter IDH de brancos e negros, né, com Marcelo Paixão fazendo isso lá na UFRJ. Você tem o IPEA produzindo uma quantidade muito grande de dados, de estudos, de material sobre as várias dimensões da desigualdade brasileira e também com recorte racial. Você tem o IBGE também produzindo PNADs e fazendo análise e tabulações a partir também das desigualdades raciais. Então, quando eu olhava aqueles números, aquelas tabelas, né, sendo estatística, sendo mulher, sendo negra, para mim era muito claro fazer essa associação do particular para o geral ou do geral para o particular, seja da minha própria vida, da minha própria história de vida, seja do meu entorno, né? Que era um entorno muito familiar. Então, você fala, mulher chefe de família. Eu fui criada por uma mãe largada do marido, como se usava nos anos 70, né? Mulheres negras que criam seus filhos, tarará, vários exemplos no entorno, né? O tempo que você gasta, uma outra estatística de qualidade de vida, o tempo que você gasta para se deslocar da casa para o trabalho, do trabalho para casa, 2h30, cada vez mais aumenta a quantidade de tempo. Eu sabia exatamente o que era isso, né? Isso é um exemplo de que é necessário que haja diversidade em todos os meios, em todos os locais, né? Foi assim que eu me tornei uma ativista da diversidade. Eu gosto de falar da igualdade, da construção da igualdade, mas tem tudo a ver com isso. O fato de você transitar nesses diferentes territórios, né, te dá uma compreensão e ajuda a levar riqueza de elementos para o debate, né? O jornalismo é uma profissão um tanto elitista ainda, não tem essa diversidade. E isso empobrece o debate e empobrece o próprio resultado do nosso trabalho. Eu vejo assim, então festejo muito profissionalmente, pessoalmente e do ponto de vista político, a diversidade, a mistura. Eu acho que ela nos enriquece, para usar um termo dos movimentos sociais, é potência, não é ausência, não é carência, né? Professor Amilcar, essa diversidade também foi motivação para ser objeto de pesquisa? Pesquisa também muito sobre a questão racial no Brasil, né? Sem dúvida. E boa noite, né? Boa noite. Para começar, é um prazer estar aqui. Com certeza. Eu fui estudar história em função das minhas experiências pessoais, não tenho dúvida. Eu sou filho de um homem negro, militante, uma liderança do movimento negro, e uma mulher branca, muito pobre, de origem muito pobre, de Minas Gerais, né, que veio para o Rio de Janeiro para trabalhar como empregada doméstica. E eles se casam e têm 4 filhos. E a minha preocupação com as relações raciais, eu não tenho dúvida que dessa minha experiência, vivendo também num subúrbio mais distante do que a Flávia, né? A gente falava, eu morava meia hora depois dela, então... porque tem isso, né? O subúrbio faz toda a diferença, né? Muita coisa faz diferença no Brasil, né? Muita diferença. É verdade. E, ao mesmo tempo, interagindo, lidando com essa dimensão das relações raciais, que é estruturante na sociedade brasileira, já que o racismo é um elemento que estrutura as nossas desigualdades, que são muitas, mas o racismo estruturando as nossas desigualdades, então, observando essas questões das relações, do lugar de onde eu vinha, e tendo um pai que adorava história, que me contava histórias, é um tremendo contador de histórias, na verdade, certamente, a partir dessa minha experiência pessoal, eu fui absorvendo primeiro o interesse mesmo e os próprios conhecimentos, as histórias que ele me contava, e me levaram até a universidade, até o curso de História, não tenho dúvida. E acabei me especializando na realização de pesquisas sobre histórias do movimento negro, sobre cultura afro-brasileira, sobre as relações raciais. Então, fiz uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado
sempre pensando essas dimensões da história aqui no Brasil. Inclusive se autodeclara negro, né, professor? Como é que é isso quando você fala que não, eu sou a minha identidade negra? Como é que as pessoas recebem isso? Depende do lugar, né? Se eu estou no meio do movimento, as pessoas conhecem minha família, conhecem o meu pai, aí eu não tenho o menor problema. Eu sou negro. Certificado de... Sou negro sem problema. Dependendo do lugar, sempre que eu falo politicamente, culturalmente, eu nasci numa família negra, como eu disse, a minha mãe, que é branca, a família dela é de Minas. Então, a vida toda eu cresci numa família negra, que é a família do meu pai. E ia muito a Minas no Natal, a gente sempre passava o Natal. Mas mesmo lá em Minas também, uma boa parte da família também era negra. Tem uma história que até é curiosa. A minha tia, irmã da minha mãe, casou com um primo de segundo grau do meu pai, lá em Minas. Então, porque a família do meu pai veio de Minas para o Rio, mas, enfim, meu pai já nasceu no Rio. Então, é uma coincidência enorme. Então, eu nasci numa família negra, cresci numa família negra e, observando a luta do meu pai, participei de todas as... Como criança ainda, eu nunca esqueço, isso é uma coisa que eu tenho muito viva na memória, uma das minhas memórias mais antigas, em 84, naquele grande comício das Diretas Já, né, do Brizola à frente, com a participação de amplos setores, estava lá o Lula e tal, e o meu pai foi eleito pelo movimento negro como representante para falar naquele grande comício, em 84, e minha mãe nos levou, eu e minhas irmãs, e eu lembro que ela me colocou em cima de um jornaleiro para poder ver, porque tinha 1 milhão de pessoas lá na Candelária, e eu lá em cima, pequenininho, em cima do jornaleiro, vendo. Enfim, acompanho a vida toda essas discussões e me identifico politicamente, culturalmente. Entendo, isso é algo que eu sempre tenho que conversar com os meus alunos, principalmente ultimamente, isso é algo que tem me chamado muito a atenção na UFRJ. Eu sou professor lá desde 2009. E nos últimos anos é impressionante como o número de alunos negros e alunas negras aumentou. Então, a gente tem um número de coletivos, né, de estudantes se organizando dentro da universidade. E, em geral, sou bastante convidado a falar com eles, a conversar. Eu sou, enfim, o professor que estuda relações raciais, que estuda movimento negro. Então, enfim, em geral, me procuram bastante. E sempre que me perguntam sobre a cor da minha pele, como é que é isso, eu sendo negro e tal, eu acho importante dizer que eu compreendo o privilégio que o fato da minha pele ser mais clara acaba gerando numa sociedade desigual e racista como a nossa. Mas isso também não de forma alguma, diminui a minha percepção das desigualdades e o meu posicionamento político, a minha atuação como cidadão e como intelectual, como professor, sempre no âmbito da luta contra o racismo. Eu vou voltar ainda, depois do intervalo, para a gente falar um pouquinho dessa coisa do colorismo e a gente explorar um pouquinho mais esse tema, tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo. Bom, esse papo está maravilhoso, mas agora nós vamos ouvir um pouco da música brasileira, de música negra. Quem fez um concerto especial para essa edição de Um Abraço Negro foram a banda Afro Jazz e a cantora Larissa Luz. Vamos ouvir um trecho dessa apresentação. The philosophy with the old young race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. Que torna uma raça superior e outra inferior seja finalmente, permanentemente desacreditada e abandonada. Haverá guerra,
até que não haja jamais cidadãos de primeira e segunda classe de qualquer nação, até que a cor da pele de um homem não tenha maior significado que a cor dos teus olhos, haverá guerra, rumores de guerra. That until that day, the dreams of lasting peace roar. Se desistir, Rule of international morality, remembering but a fleeting illusion to be pursued, but I never unclean. Go everywhere is war. Oh, yeah, oh, rumores de guerra, who wonder? guerra, rumores de guerra. Até esse dia não se conhecer a paz, a ideia de um mundo em harmonia não se dará jamais, porque haverá guerra, rumores de guerra, haverá guerra, rumores de guerra, guerra ao sul, guerra ao leste, guerra ao norte, guerra ao oeste, guerra ao sul, guerra ao leste, guerra ao norte, guerra ao oeste, guerra, 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 rumores de guerra, 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 guerra. Oh, war in the south, war in the east, yeah, war up north, yeah, it's a war, oh, war in the south, yeah, war in the east, yeah, war up north, it's a war, yeah. Guerra, Guerra, rumores de guerra, 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 rumores de guerra, 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 rumores de guerra, 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 rumores de guerra. Rumores de guerra, guerra, rumores de guerra. Voltamos com um abraço negro especial da TV Brasil em homenagem à Semana da Consciência Negra. O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo e a sua influência na vida e na cultura do país é imensa. No entanto, na economia já não é bem assim. Eu estou aqui com a jornalista Flávia Oliveira e o historiador Amílcar Araújo Pereira, que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre a situação dos afrodescendentes no Brasil. Mas eu quero dar continuidade ao nosso papo lá no primeiro bloco, falando dessa recepção dos alunos. Quando você se autodeclara negro, Amílcar, eles falam da questão do privilégio, é isso? Tem sempre uma questão que é muito comum, a ausência de professores com mais pigmentação, professores negros retintos ou indisfarçáveis, como diria o Kabengele Munanga, no âmbito da universidade. Então, essa questão da visibilidade da população negra na universidade, principalmente entre os professores, ainda é uma questão muito forte.
Então, eu percebo que há essa busca não só no âmbito do conhecimento, da produção de conhecimento, mas também um reconhecimento, né, em relação à questão da cor da pele, ao cabelo e tal. Então, assim, eu me sinto um privilegiado de ter a oportunidade de estar vivenciando essa mudança na universidade, que é extremamente positiva para a sociedade brasileira, como a gente falava, e concordando com a fala da Flávia, é fundamental que tenhamos essa diversidade, que é representativa do que somos como sociedade, em todos os espaços de poder, e a universidade pública é um espaço de poder. Então, essa necessidade de reconhecimento, de visibilidade, para além da busca pela produção de conhecimento especificamente, os levam a procurar os professores negros. E muita gente me conhece antes de me ver, e quando me vê fica na dúvida se eu sou o Amilcar mesmo, inclusive pelo meu nome. O Amilcar é uma homenagem que meu pai fez ao grande líder negro, enfim, da Guiné-Bissau de Cabo Verde, Amilcar Cabral. É uma responsabilidade enorme ter esse nome, né? Trazer esse nome. Signo. Exatamente. Então, as pessoas que estão envolvidas, estão começando a se organizar nos coletivos, começam a ler textos do Amilcar Cabral e tal, e tem o professor Amilcar aqui, vão me procurar, e muitas vezes, enfim, não é exatamente o que eles esperavam. A gente sempre conversa, eu converso sempre com muita tranquilidade, porque é fundamental que a gente conheça, a meu ver, as histórias, né? As histórias do nosso país. Conversar sobre isso também faz bem, né? A gente tem que começar a falar desses temas, a gente tem que começar a falar sobre a questão do Brasil em que a pessoa com a pele mais clara tem mais privilégio que a pessoa com a pele com a tonalidade mais escura, não é? Isso. Tem até uma pesquisa do IBGE, acho que vale a pena lembrar, percepções étnico-raciais, eu acho que ela é de 2011, né? E consultou a população de 5 estados brasileiros falando disso. Você acha, em que segmentos da sociedade, em que áreas você acha que cor da pele conta ou tem um peso, né? E isso atravessa todas as camadas. Então, foi muito citado. Começa com escola, aproximadamente 40% a 50% dos brasileiros dizem que cor da pele influencia, e obviamente você está subentendido que a pele mais clara influencia positivamente e a mais escura negativamente, é isso que significa cor da pele influenciar, mas os setores em que apareceram com mais peso essa questão da marcação de cor de pele foram o mercado de trabalho, 70%, e o sistema judiciário e policial. Então, um pouco do que a gente intui, né, do ponto de vista de segregação ou de falta de oportunidade, seja de inserção no mercado de trabalho, seja de promoção, né, de elevação na escala, na hierarquia das empresas, é percebido também pela população como um todo. Então, dependendo do tom da sua pele, você tem mais ou menos chances de galgar determinadas posições no mercado de trabalho ou, por exemplo, ser preso, ser assassinado, né? Quando você vê taxa de homicídio, é exatamente isso, né? A predominância da juventude negra nas taxas, nos números de homicídios anualmente no Brasil, até monotonamente, né? É um número que vem se mantendo. Essa questão do signo racial, do fenótipo, isso depende muito do contexto onde você está inserido, obviamente, mas desde a década de 50 a gente tem estudos bem conhecidos, como o do Horácio Nogueira, que faz essa distinção entre preconceito de origem nos Estados Unidos e o preconceito de cor aqui no Brasil, como a marca da cor, do fenótipo, é determinante para a discriminação aqui no Brasil. Mas depende dos espaços, né, do contexto onde... porque em muitos lugares eu sou, obviamente, não branco. Mas em outros lugares, em lugares onde a maioria da população é mais retinta, evidentemente o indisfarçável, como diria o Cabenguele, eu sempre lembro do Cabenguele, aí eu fico mais branco, mais claro, dependendo do contexto. E as formas com que a gente lida com essas percepções também variam. Eu lembro de uma situação que me marcou muito em relação à polícia. Eu e meu pai sentados num trem, e eu era muito jovem, com uma mochila, assim, enfim, bem jovem, e meu pai já um senhor de Equeté, sentados no trem, e veio dois ou três policiais e revistaram meu pai todo e não mexeram comigo.
naquele contexto de um trem, 10 horas da noite, todo mundo voltando do trabalho, só trabalhadores, ali eu era muito branco para o policial revistar. Mas em situações de poder, eu já passei por situações em que eu era uma das pessoas a falar em congresso, num congresso especificamente, foi algo que me marcou muito, e rodeado de pessoas importantes, pessoas, enfim, todas muito brancas. E naquele contexto, uma das pessoas que veio falar comigo, inclusive daquela forma que a gente, naturalizando a maldade, veio me elogiar, dizendo que eu era muito jovem, muito inteligente, e que eu não parecia, porque eu tinha uma cara de pobre. E a pessoa querendo... Um elogio. querendo... Então, dependendo do contexto, o signo racial, eu estava falando com a Flávia, nos Estados Unidos ninguém tinha dúvida que eu era negro, em várias situações. E em outras situações, em 2 situações que eu me recordo bem, falaram comigo em árabe. Me cumprimentaram em árabe, eu fiquei sem saber o que dizer, enfim. Mas, de fato, aqui no Brasil, a questão dos privilégios que a cor da pele mais clara te proporcionam, numa sociedade em que a maioria da população é negra, é evidente, e a gente precisa lutar contra o racismo, todos nós, a sociedade como um todo, né? Independente... Agora, Amiga. a festejar, desculpa, Lu, mas Sim, a festejar é o nosso enegrecimento do ponto de vista político-ideológico. Né? Sim, cada vez mais a população brasileira se autodeclara preta e parda, numa intensidade, né? Numa velocidade também muito grande. E eu diria... Da gente passar de 54% de Eu não tenho dúvida população. que isso é reflexo das lutas do movimento negro historicamente no Brasil. Pois Isso não é de hoje. Eu quero exatamente falar dessas lutas, porque falamos aqui de coletivos negros várias vezes, e a gente fala hoje, esses dias eu recebi um convite para a gente tentar rever, remontar, reviver a Frente Negra Brasileira. Então, eu queria conversar com você, Amilcar, que tem exatamente um livro sobre isso, né? Queria que você falasse um pouquinho da Frente Negra Brasileira. Então, é uma organização que eu fico sempre impressionado, porque eu recebo os alunos lá do curso de História, em geral eles já estão no final do curso, já estudaram muita História, chegam lá por volta do 7º, 8º período, e eu tenho essa mania, sempre que eu recebo os novos alunos, eu pergunto, quem conhece a Frente Negra? Quem já ouviu falar da Frente Negra Brasileira? E, em geral, 1 ou 2 alunos levantam a mão. Já tive turmas em que ninguém nunca tinha ouvido falar. E foi uma organização do movimento negro que já foi constituída a partir de outras organizações que já se constituíam antes, mas é uma organização que se torna a maior organização do movimento negro na primeira metade do século XX, reunia milhares de pessoas, há fontes que falam em 40 mil associados, há fontes que falam em 100 mil associados, então, dependendo dos documentos que você vai procurar, mas, de fato, era uma organização que tinha poder político, que era recebida pelo presidente da República. Há eventos em que o Getúlio Vargas, em 1932, recebe uma delegação da Frente Negra e atende algumas de suas demandas. Era uma força política que, inclusive, vai se tornar, em 1936, um partido político. É o 2º partido político negro nas Américas, a Frente Negra Brasileira. O primeiro foi um partido de Cuba, em 1908, o Partido Independente de Cor, o Partido da Frente Negra em 1936 e só 30 anos depois que se constitui um outro partido negro nas Américas, esse todo mundo conhece, que é os Panteras Negras lá nos Estados Unidos. Essa organização chegou a servir de inspiração para a constituição da luta contra o racismo nos Estados Unidos na década de 30, muito antes do Martin Luther King, do Malcolm X, dos próprios Panteras Negras, como eu já disse. Esse desconhecimento da nossa história, Amilcar, você acha que pode ter um propósito? Não tenho dúvida disso. O projeto de nação que se constituía na Primeira República e que acaba resultando em uma série de lutas sociais, entre elas a da Frente Negra, era um projeto embranquecedor de transformação da sociedade brasileira numa sociedade o mais próximo possível de uma sociedade europeia, inclusive fenotipicamente, através do embranquecimento da pele das pessoas, do fenótipo das pessoas. A maior política pública do início da República no Brasil, na Primeira República, é a política pública de imigração. O Estado brasileiro financia, subsidia um número gigantesco de passagens para que pessoas viessem, principalmente da Itália e de outros países europeus,
para transformar a sociedade brasileira, para embranquecer, para europeizar a sociedade brasileira. Era um Um projeto de nação. político, né? Um projeto de nação, é verdade. E muitas Muitos acreditavam, organizações. inclusive, que a gente não teria mais negros. Isso, No havia ano projeções. 2000, né? 2012, esse é o clássico do João Batista de Lacerda, um médico que trabalhava, era diretor do Museu Nacional, tinha relação com o poder público, era funcionário e um pensador da Primeira República. Ele chegou a projetar que em 100 anos, isso foi apresentado num congresso internacional em Londres, e ele leva um quadro que é muito conhecido, chamado A Redenção de Cã. Enfim, ele leva a sua tese, e a sua tese era muito clara, né? Em 100 anos, a miscigenação, esse processo de embranquecimento, através da miscigenação com os europeus, vai fazer com que em 100 anos não haja mais pretos no Brasil. Só que não, cada vez mais os Pois brasileiros só se que não. autodeclaram. E, Nessa e muito em mesma- nessa função mesma dessas data, lutas, né? porque esse projeto cai, em certa medida, em função das lutas das associações, das organizações que não se reconheciam nesse projeto de nação e que lutaram para que o Brasil constituísse um outro projeto de nação que incorporasse a população negra, que incorporasse outros setores que eram simplesmente marginalizados. E a Frente Negra nasce nesse contexto. Ela nasce no pós-Revolução de 30. Como eu disse, havia organizações anteriores. A mais conhecida é o Centro Cívico Palmares, que é de 1925, 1926. E as lideranças do Centro Cívico Palmares também vão ser lideranças da Frente Negra. Mas é nesse contexto de luta contra esse projeto de nação embranquecedor, contra o banquete dos imigrantes, como eles diziam no seu jornal, A Voz da Raça, que era o jornal da Frente Negra. Nessa luta é que se constitui essa grande organização que tinha representações em vários estados brasileiros, que era inspiração para a luta por direitos civis nos Estados Unidos e em outros países da diáspora africana. Eu encontrei menções à Frente Negra em jornais de Porto Rico, em jornais de Angola, em jornais de Moçambique, que mostra como essa organização era uma organização grande, extremamente conservadora, extremamente nacionalista, com uma perspectiva muito nacionalista, porque a disputa era inserir a população negra nesse projeto de nação, nessa nacionalidade. E por que a gente não consegue essa organização agora nos dias de hoje? Não responde ainda não, só um convite para você ficar depois do intervalo. Agora nós vamos ouvir mais música, Afro-Jazz e Larissa Luz, numa apresentação especial para o nosso Um Abraço Negro. Nós voltamos já já. Pássaros voam, sabe como eu me sinto? Sol no céu, sabe como eu me sinto? Brisa passando, sabe como eu me sinto? Numa nova manhã, num novo dia, uma nova vida pra mim. E eu me sinto bem. Peixes no mar, sabe como eu me sinto? Rio correndo livre, sabe como eu me sinto? Florescer das árvores, sabe como eu me sinto? Numa nova manhã, no novo dia, numa nova vida pra mim. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Libélula ao sol, sente o que estou sentindo. Borboletas brincando, será que
que sabe do que eu sinto? Florescer das árvores. Sabe como eu me sinto? Numa nova manhã, no novo dia, numa nova vida pra mim. E eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Muito bem. Libélula só sente o que estou sentindo. Borboletas brincando. Será que sabe do que eu sinto? Adormecer em paz ao fim do dia. Neste velho mundo é um novo mundo, um corajoso mundo. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Este velho mundo é um novo mundo, um corajoso mundo pra mim. E eu me sinto Estamos de volta com o especial Um Abraço Negro, homenageando a Semana da Consciência Negra. A escolha do dia 20 de novembro para comemorar essa data deve-se ao dia da morte do grande líder negro Zumbi dos Palmares, falecido em 1695. Zumbi representou, talvez mais do que ninguém, a luta dos negros brasileiros por liberdade e sua memória segue viva, inspirando novas gerações. Queria que você falasse um pouquinho, Amilcar, antes de responder aquela pergunta que eu deixei no ar no bloco anterior, queria que você falasse um pouquinho sobre o 20 de novembro, sobre essa escolha, sobre a figura do Zumbi dos Palmares, que eu sei que você estuda isso, sabe muito sobre isso. É uma data muito emblemática para as lutas por liberdade, para as lutas, inclusive por democracia. O ícone de Palmares foi utilizado na luta contra a ditadura também por organizações brancas, né? Tem uma organização muito conhecida que escolhe Palmares como... Então, é um símbolo de luta, de possibilidade de construção de uma sociedade, enfim, igualitária, de uma sociedade comunitarista, de uma sociedade em que não houvesse as hierarquias e as desigualdades com as quais nós vivemos. E foi escolhido como contraponto ao 13 de maio? Tem Exatamente. A proposta da criação do 20 de novembro como dia da celebração da população negra no Brasil vem do Rio Grande do Sul, um dos estados em que a população é majoritariamente branca no Brasil. Mas que tem um movimento negro muito forte, o Grupo Palmares. Isso. O Grupo Palmares de 1971, Oliveira Silveira e outras lideranças de lá propuseram, primeiro em âmbito local, essa data, em oposição ao 13 de maio. Eu sempre lembro de uma poesia que o Oliveira Silveira narrou para mim, quando eu fui fazer uma entrevista com ele lá em 2006, em Porto Alegre. Ele dizia, e ele ganhou um prêmio com essa poesia, com um livro de poesias, ele dizia, 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão.
E aí começava, enfim, partia daí para a reflexão sobre o porquê de se trocar o 13 de maio pelo 20 de novembro, porque o 13 de maio representa a figura da redentora branca, a princesa que concede a abolição. E na perspectiva do movimento negro que se constitui na luta por liberdade e por democracia na década de 70, o protagonismo em relação à abolição tinha que estar na mão da população negra, na participação na luta da população negra. E não havia símbolo maior do que Zumbi dos Palmares. Então, a escolha do 20 de novembro, em substituição ao 13 de maio, se dá por uma estratégia política que foi muito eficiente de trazer o protagonismo para a população negra, para a luta da população negra, tendo o Zumbi como referência. E desde então, em 1978, o Movimento Negro Unificado, que também se constituía na luta contra a ditadura, assume essa proposição que vem lá de Porto Alegre, do Grupo Palmares, e desde 4 de novembro de 1978 se fala nessa expressão, Dia Nacional da Consciência Negra, que vem da assunção por parte do MNU. Isso se espalha pelo movimento negro de maneira geral, e hoje temos a celebração no país todo, né? Ô Flávio, o 20 de novembro foi muito questionado também, né? É muito questionado ainda. Muita gente não quer, para que mais um feriado? Mas eu acho que tem alguma coisa travestida de preconceito? Olha, eu acho que tem uma incompreensão, né, em relação ao processo histórico. Essa aula que a Amilcar nos deu agora, ela não está posta nos bancos escolares, né? A gente não cresceu, a minha geração, por exemplo, não cresceu com intimidade com essa temática. Então, tem uma certa perplexidade. Mas acho que, crescentemente, o 20 de novembro, ele vem sendo incorporado, absorvido e compreendido como sendo efetivamente não só o 20, né, o mês de novembro, como um mês de celebração, e você vê eventos culturais e festivais, né, de música, muito diferente do que o 13 de maio tem sido, ou o mês de maio, tem sido momentos de aguda reflexão e crítica ao que nós chamamos de abolição, ou ao que nós nos acostumamos ou aprendemos como sendo abolição. Mas deixa eu falar uma coisa sobre Palmares. Eu tive em Palmares em 2015, eu passei lá o 20 de novembro e foi das experiências mais impressionantes. É verdade que corre uma energia da cabeça aos pés? Da cabeça aos pés, e começa muito de madrugada ainda, porque aí, mais especificamente, os iniciados nas religiões de matriz africana, que sobem a Serra da Barriga em cortejo. Então, para chegar ao alto, né, ao platô, que é Palmares, hoje um museu, né, a céu aberto, ao amanhecer. Então, tem uma energia, uma vibração muito forte, são muitos terreiros, né, de religiões de matriz africanas, muitas rodas de capoeira, né, e você observar aquilo e pensar, né, nessa lógica da resistência, porque tem os pontos de observação em que você está num platô de uma montanha, vendo todos os caminhos, né, daquele vale. Então, o inimigo que se aproximaria, né, para a destruição daquela comunidade, a lógica da distribuição de tarefas, né, das atividades econômicas que você já citou, que eram feitas, né, de cozinhar, de produzir farinha, o lago, né, e as figuras femininas que também aparecem muito fortemente, a Qualtúnia antes, né, de Zumbi e Dandara. Então, assim, é muito forte, e o Brasil devia conhecer Palmares, devia conhecer seus quilombos. São mais de 2.000 territórios, né, em todos os estados brasileiros. Quer dizer, a resistência, ela existiu, foi disseminada, isso que a gente resume em Palmares, mas ela teve uma escala, né, muito vigorosa. E a gente precisa também reconhecer a legitimidade desses nossos povos quilombolas, remanescentes de quilombo. Eu não queria encerrar esse programa, é lógico, sem responder aquela pergunta que eu deixei lá no outro bloco no ar. Por que a gente não tem uma organização política agora, preta, falando da questão racial? Eu acho que a gente tem uma série, como eu disse também no início, a gente tem uma série de organizações e há um aumento desse reconhecimento em relação
quando tem um caso de racismo na televisão, Como acontece sempre, infelizmente, há uma repercussão muito maior do que anos atrás. E há uma mobilização identitária em torno da negritude crescente, né? As pessoas se reconhecem mais como negros. O âmbito da universidade é onde eu atuo de maneira mais direta. Eu vejo cada vez mais essa identidade negra aflorando e os estudantes se organizando em torno de coletivos negros, são sempre coletivos negros. Eu entendo que há um processo caminhando que pode servir de base para a construção de organizações que tenham uma pretensão política como a Frente Negra tinha no passado. Mas os desafios... tem uma novidade nessa área específica, eu concordo inteiramente com isso, inclusive essa mobilização do movimento estudantil, que já alcança também o movimento secundarista. Isso não é trivial, porque os jovens se politizando, cada vez mais jovens, né, ainda na adolescência. Mas esse ano de 2017, ele marca o lançamento da Frente Favela Brasil, que tem uma identidade racial, embora a gente está falando de favela, de periferia, de comunidade popular, que nome que a gente dê, mas ele é, sobretudo, um movimento forjado na identidade negra. E você que acha tem que um pleito tem essa no TSE para se transformar em partido político. Então, esse processo está em andamento. Então, esse embrião, né, está crescendo. Infelizmente, nosso tempo é curto e a gente vai ter que encerrar essa conversa. Muitos temas para a gente desenvolver aqui, falar. Ainda bem que nós temos 5 dias, ao longo da semana inteira a gente está falando sobre essa temática e isso é muito bom. Agradeço a presença dos dois aqui. Muito obrigado, foi ótimo. Foi lindo. A realidade ainda é dura para os afrodescendentes no Brasil. Sabemos que ainda temos muito a caminhar para superarmos a herança da escravidão. E por isso não vamos ficar parados, é hora de se movimentar, cantar, dançar e promover um abraço negro em todos que nos acompanharam até agora. Uma ótima noite para você. E nosso abraço. Obrigada. Vamos abraçar. Carne mais barata do mercado era carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado já foi a carne negra. Agora não é mais. Que ia de graça pro presídio e parar debaixo do plástico, que ia de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos.